Olá, amores! Então, voltamos com a parte 2 aqui da nossa explicação sobre orações subordinadas substantivas, tá? O final do outro vídeo deu um probleminha, então eu tive que voltar aqui com a parte 2, mas essa vai ser bem mais rápida, tá? A gente vai terminar aí de trabalhar os exemplos de orações subordinadas substantivas e os tipos, né? Quais são os tipos de orações subordinadas substantivas que a gente tem na nossa língua portuguesa maravilhosa, riquíssima. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui novamente para a gente retomar do exemplo final, que foi aquele sobre o meu desejo, meu receio, né? Tá aqui ainda como minha receio, mas é meu, tá? Meu receio é que eu não consiga ir. Então a gente tem um sujeito nessa frase que é meu receio, e a primeira oração, que é a principal, é meu receio é, tá bom? A primeira oração é essa daí, que é a principal. A partir do que a gente tem a nossa oração subordinada, porque ela é dependente da oração principal. E a gente sabe que é substantiva porque a gente fez a troca, né, de toda essa oração aí pelo esse, tá bom? Então, meu receio é esse. Se eu pude substituir por esse, isto, enfim, é uma oração subordinada substantiva. Até aí tudo bem, não é mesmo? Então, a gente vai analisar agora. Esse tem papel de quê? Ele veio depois de um verbo de ligação, né? A gente tem um sujeito, que é meu receio, tem um verbo de ligação. Então, tudo que vem depois do verbo de ligação, se a frase já tem um sujeito, é o predicativo desse sujeito, tá bom? Então, essa oração, ela vai ser uma oração subordinada substantiva predicativa, tá? Aí aqui eu faço uma ressalva porque às vezes pode confundir. Então, a gente vai ter aqui dois exemplos para vocês verem bem a diferença, tá? De quando ela é predicativa do sujeito ou quando ela quando ela é predicativa ou quando ela é subjetiva, tá? Porque pode confundir um pouquinho. Olha só, a gente tem essas duas frases aí. O ideal é que façamos a atividade. Se eu te perguntasse qual é o sujeito dessa frase, você diria: o sujeito é o ideal, correto? E o núcleo do sujeito é só ideal, tá bom? Então, o ideal é o sujeito dessa frase. Logo, o que vem depois do verbo ser conjugado aí, verbo de ligação, tá conjugado como é, a partir do que, pronome relativo, tudo aquilo ali, então, é uma oração subordinada substantiva predicativa, tá? Porque ela vai funcionar como predicativo do sujeito. Tem o sujeito, o verbo de ligação, que vem depois disso é o predicativo, tá bom? Olha o exemplo de baixo agora. É ideal que façamos a atividade. A frase começa com o verbo de ligação. É ideal. Se eu te perguntasse qual é o sujeito dessa frase, o sujeito dessa frase é justamente a oração. A oração subordinada, substantiva, subjetiva. Porque se eu fosse transformar essa frase, tirar essa oração e colocar um isso ou este, né, algum desses pronomes indeterminados, seria: isto é ideal. Então, ele estaria no lugar de sujeito. Percebem que a frase é parecida, mas não é igual? A de cima eu tenho um sujeito, já é o ideal, que aí ele está conjugando o verbo ser, é. Já na de baixo, eu começo a frase com o verbo de ligação é ideal que façamos a atividade. Então, que façamos a atividade, na verdade, está no lugar de sujeito, tá bom? Então, a primeira frase, a gente tem uma oração a partir do que? A oração subordinada substantiva predicativa. E a segunda frase, a oração subordinada substantiva, ela é subjetiva, tá? Então, o que está sublinhado nessas duas frases são os sujeitos, tá bom? Primeira frase, o sujeito é ideal. Segunda frase, o sujeito é a oração toda aí subordinada, tá bom? Então, sigamos aí para o nosso último exemplo de tipo de oração subordinada substantiva. Vocês encontram tudo isso, gente, em outros exemplos, né? No livro de vocês, capítulo 5. Então, é só dar uma olhadinha lá, dar uma lida com carinho nessa primeira parte. Ainda tem as outras duas, né? Elas retomam a oração subordinada adjetiva e apresentam a adverbial, mas eu vou gravar uma aula especificamente sobre elas, tá bom? Então, vamos terminar aqui. Nós queremos a mesma coisa. Nós aqui, eu e vocês, que todos saibam ler e escrever bem a língua portuguesa. Por quê? Qual a importância de aprender a escrever bem a língua portuguesa? Porque a gente precisa saber se comunicar, não é? E ler alguma coisa, interpretar aquilo corretamente, né? Não ficar inventando histórias e mentiras e fake news por aí, porque você não soube interpretar um texto, ou você não soube escrever um texto, né? De forma clara, objetiva. Então, essa é a importância de a gente saber a língua portuguesa e saber usá-la bem,
em todos os contextos sociais, porque a gente precisa se aprender a se comunicar, né? Se expressar e dizer o que de fato queremos dizer, né? Não nos truncar aí a nossa comunicação. Então, esse é o sentido da frase. Agora nós vamos analisar ela sintaticamente, analisar esse período. Aí eu marquei apenas o segundo verbo, mas nós temos um primeiro verbo aí. Quem pode dizer qual é o verbo? O verbo da primeira oração é o verbo querer, né? Ele está conjugado. Nós queremos a mesma coisa. Todos nós aqui queremos a mesma coisa. 2 pontos. Que todos saibam ler e escrever bem a língua portuguesa. Então, a gente tem a primeira oração, que é a oração principal. Nós queremos a mesma coisa. E ela vai introduzir uma oração subordinada, porque que todos saibam ler e escrever bem a língua portuguesa, está faltando um complemento. Para isso fazer sentido, logo ela depende da outra oração. Então, toda essa oração aqui é oração subordinada, como a gente já viu. Agora, a gente vai ver se ela é substantiva. O que eu preciso fazer? Substituir ela inteira por isso, isto, este, tá? Então, se eu substituir, ficaria nós queremos a mesma coisa. Isto. Beleza? Dá para substituir, então significa que ela é oração substantiva. Agora, a função sintática desse isto aí, nessa segunda oração na frase de baixo, é de quê? De aposto, lembra? É um aposto explicativo, que está trazendo a explicação de que coisa é esta. Isto. Aposto explicativo, então, a oração subordinada substantiva, ela é uma oração subordinada substantiva apositiva. A gente chama isso porque ela tem a função de aposto nessa frase. Tá bom, meus amores? Então, é isso aí de explicação. Para variar, né? Como sempre, nós temos uma atividade de fixação, porque como eu sempre falo com vocês, a gente precisa praticar para aprender, ou pelo menos para ver se aprendeu, né? Para testar aí nossos conhecimentos. Então, vocês têm essas 4 frases que vocês analisarem, as orações, o tipo de oração que é, né? Se é oração substantiva, beleza, coloca aí. E que tipo de oração é essa? É substantiva, subjetiva, predicativa, objetiva direta, objetiva indireta, ou apositiva, ou completiva nominal, né? A gente tem todas essas possibilidades. Então, vocês vão fazer essa atividade, dá uma olhadinha no livro se tiver dúvida, ou olhem aqui os slides que eu vou mandar para vocês, tá bom? Beijo, a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau! Opa.